Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos em nosso estudo do livro O Homem Integral. A psicografia é de Divaldo Pereira Franco e a autora espiritual é a mentora Joana de Ângeles. Estamos no segundo capítulo intitulado Estranhos Rumos, Seguro Roteiros. O item que iremos estudar é o 8, Fobia Social. Pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos, na área da personalidade, o indivíduo íntimo, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos, neuroses e psicoses se lhe manifestam, atordoando-o e gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. A liberdade, que lhe é fundamental importância para a vida, perde o seu significado externo em face das prisões sem paredes que são erguidas nelas, encarcerando-se. Da melancolia profunda, ele passa à ansiedade, com alternâncias de insatisfação e tentativas de autodestruição, e da confiança sistemática tomba por falta de resistências morais diante dos insucessos banais da existência. Nem mesmo o êxito dos negócios na vida social e familiar consegue minimizar-lhe o desequilíbrio que, muitas vezes, aumenta em razão de já não lhe sendo necessário fazer maiores esforços para conseguir. Considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. Os estados fóbicos desgastam-lhe os nervos e conduzem-no às depressões profundas. São vários estes fenômenos no comportamento humano. Surge, porém, no momento, um que se generaliza. Pouco a pouco, o denominado como fobia social, graças ao qual o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se e isolando-se. A princípio, apresenta-se como forma de uma... é conduzido a enfítico que lhe aguarda a palavra. O grau de ansiedade foge-lhe ao controle, estabelecendo conflitos psicológicos perturbadores. A ansiedade comedida é um fenômeno perfeitamente natural, resultante da expectativa ante o inusitado, em face do trabalho a ser desenvolvido diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isto provoque desarmonia interior como reflexos físicos negativos. Quando então se revela desencadeada por problemas de somenos importância, produzindo taquicardias, sudorese álgida, tremores contínuos, estão ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológico. E aí, tá bom, Ok. Clécia, obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre os capítulos, os parágrafos, na verdade? Nós estamos hoje trabalhando sobre fobia social, né? O nosso novo capítulo que a Joana nos apresenta. A fobia social se caracteriza por aquela aversão à sociedade, né? Ao contato com o ser humano, ao convívio, às relações, né? Então, são pessoas que vão se enclausurando, se fechando, né? Vão meio que se inibindo ao convívio com outras pessoas. E logo nos 2 parágrafos primeiros, a Joana diz assim: pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos, na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos.
Então, aqui Joana está dizendo que o que vai gerar esse comportamento fóbico? É uma pressão, né? Pressionado pelas constrições de várias ordens. Então, nós temos várias pressões, né? Eu não diria pressões, porque é como às vezes a gente encara as situações, como se a gente estivesse sendo pressionado, pressionado pelos pais, pela sociedade, pelos padrões da nossa época, que nós devemos ser tal coisa, seguir determinado projeto de vida, fazer determinado estudo, passar em determinada faculdade. Essas pressões, elas começam desde a família, né? Desde os pais idealizando um projeto de filhos, porque do útero, né, os pais já começam a idealizar um projeto de filho. E quando esse filho vai de encontro a essa idealização, acabam advindo algumas pressões já nesse período. E aí o indivíduo, a depender da sua personalidade, que vai registrando essas pressões familiares, sociais, econômicas, etc., que as ordens podem ser variadas, como bem coloca a Joana, o indivíduo tímido, esse indivíduo mais introspectivo, ele vai desistindo de reagir e assume um comportamento fóbico. Então, o que é o comportamento fóbico aqui na linguagem de Joana? É o indivíduo que vai se retraindo e ele vai deixando de colocar para fora os seus próprios anseios. Ele não quer brigar com essas pressões de fora, ele não quer rivalizar com essas pressões que vêm de fora para dentro. Então, para ele é muito mais fácil ele se retrair e, nesse processo de retração, ele acaba se distanciando. É um mecanismo de defesa, entre aspas, né, a fim de você ir se preservando do outro. Então, o que acontece? Ao invés de eu bater de frente, ao invés de eu reagir a essa série de pressões que fazem em cima de mim, eu me afasto, eu me distancio, né? Eu me isolo, eu não quero contato, eu não quero convívio. E aí eu vou projetando esse conflito que começa desde ter a idade no social, no externo, né? E esse retraimento que já começa na família, que já começa entre os pais, vai se externalizando na escola, com os professores, com os colegas, e aí o indivíduo vai começando a demonizar o humano, no sentido de que o ser humano não presta, o ser humano é mau, o ser humano é desrespeitoso, o ser humano é cruel, e isso é um reflexo daquilo que ele vivencia dentro do próprio lar, no sentido da sua própria inibição. E aí ele vai gerando esses comportamentos. E no parágrafo posterior, a Joana diz: neuroses e psicoses se lhe manifestam. O que são neuroses e o que são psicoses, né? A neurose é uma briga entre uma consciência que o Freud chama de superego ou supereu, é uma espécie de juízo de valor, e as nossas pulsões, que o Freud vai chamar de id, né? Então, a neurose ela é basicamente uma espécie de conflito psíquico entre a minha pulsão irracional, inconsciente, e uma consciência de juízo de valor estabelecido por uma sociedade, que dita aquilo que eu posso e não posso fazer. Vai se criando esses conflitos, e esses conflitos, consequentemente, eles vão ocasionando lesões, fraturas, cisões entre o consciente e o inconsciente, que vai gerar os fenômenos psicóticos, que o delírio, que é uma espécie de confusão com a própria realidade, né? É onde a fantasia vai se mesclando à realidade e o indivíduo vai se perdendo nesse processo, atormentando e gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. Então, o indivíduo acaba meio que misturando fantasia e realidade, e ele acaba projetando os seus conflitos, os seus fantasmas, os seus demônios inconscientes nas pessoas, no social, no ser humano. E aí vai gerando toda uma série de conflitos. Aí eu passo a palavra para a Clécia, que eu acredito que ela levantou a mãozinha no início.
Ou eu me equivoquei, Clécia? Não, não, eu levantei. É assim, quando estava fazendo a leitura, aí tem uma parte que fala justamente que não adianta socialmente, financeiramente, socialmente, você ser bem-sucedido se você traz, né, isso, toda essa carga dentro de si. E aí eu me reportei a uma amiga que ela tem tudo isso, né? Mas as neuroses, ela não consegue lidar com elas. Ela não consegue ir atrás de ajuda, porque ela acha que é vergonhoso, ela acha melhor se isolar ao invés de procurar ajuda, de procurar, né, aliviar se não conseguir minimizar, aliviar toda essa angústia, toda né, essas frustrações que levam, às vezes, né, ao término da vida, né, por achar que é uma forma de alívio. Perfeitamente. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário? Então, aquilo que você sempre fala, né, da data que foi escrito esse livro e como ele nos fala nos dias atuais, né, como ele tá tão presente, tão recente, né? Parece que a Joana está falando isso para uma crise que eu descobri este ano. Quando eu ouço também a Clécia falar da amiga dela e que tem essa limitação de pedir ajuda, como é interessante a gente falar sobre fobia, qualquer tipo de fobia. Hoje nós estamos falando da fobia social e abrir a necessidade de ter ajuda, porque senão isso acaba crescendo, não sabendo que caminho seguir, né? Quando eu tive a crise de ansiedade por não administrar as emoções, não demonstrar emoção, guardar tudo para mim, eu achava que eu nunca iria passar por uma crise de ansiedade. Então, a partir do momento onde ela veio, eu pensei assim, nossa, como nós somos frágeis e como a gente pensa que isso não faz parte da nossa realidade, mas faz, né? Então, você pensa que você tem o controle das suas ações, o controle principalmente do seu cérebro, e não, né? Você se vê, sim, envolvido com medo, medo de tudo, medo de ter os sintomas físicos, medo de demonstrar nervosismo e ansiedade. O medo faz parte da vida da gente de uma forma tão forte. Isso era tudo tão distante de mim, gente, que eu não acreditava que eu iria passar por isso algum dia. E falar sobre ajuda, né? Buscar ajuda de um bom profissional, fazer terapia, se tiver que usar os fármacos, usar sim, porque é super indicado. E quando o que me chama a atenção na lição também, onde ela fala que pressionado pelas constrições de várias ordens, né? Ou seja, são os nossos constrangimentos que a gente vai vivendo ali, vai vivendo e somos. Eu fiz essa leitura, né? Que a gente não consegue administrar isso e esses constrangimentos eles crescem de uma forma que acabam virando os sintomas patológicos, né? Então a gente vai adoecendo mesmo, a gente vai trazendo, infelizmente, esse lamentável quadro, né? O que eu achei interessante também é ela falar do indivíduo tímido, né? Pela fobia social. Aqui eu também nunca tinha tido essa oportunidade de deparar com crianças tão tímidas. Aqui foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade, tive a oportunidade de deparar com crianças com fobia social mesmo, assim, de crianças e adolescentes, de não conseguir conversar com os outros, de não conseguir olhar nos olhos das pessoas para conversar. Eu fico pensando, né, como ajudar
onde que nós estamos falhando ou deixando de... Como ajudar os nossos filhos, como ajudar os nossos jovens que têm essa fobia social e que são tão jovens para começar a tomar medicamentos e fazer tratamentos, etc. Isso falou bem profundo comigo, assim. Acho muito interessante a tua fala, Aldeni. Só fazendo aqui um breve comentário, já passando a palavra para a Elisa, que gostaria também de fazer os seus comentários. Mas quando você vai descrevendo aí, eu vou me lembrando muito do Freud, né? E eu sou extremamente freudiano, eu já falei isso de outras vezes. Eu gosto de outros teóricos e todos aqueles que desenvolveram a psicanálise posteriormente, mas eu acho Freud muito essencial. E para mim ele é o grande autor que eu descobri, né? É Freud, porque ele é a chave para a gente poder entender o ser humano antes e depois dele. E por que eu falo isso? Porque quando você falava nas suas palavras, me remete uma coisa que o Freud diz que é muito impactante. Ele diz assim: ninguém é senhor da própria casa, né? Então, no sentido de antes a gente se achava uma espécie de super-homem, né? De que nós éramos senhores de nós mesmos, de que nós dominávamos as nossas emoções, né? Essa ideia, né? Mas aí o Freud vem e rompe com isso. Ele diz assim: ninguém é senhor na própria casa, a gente não governa a própria casa, né? O eu, né, a nossa estrutura da nossa personalidade, ela é muito ínfima diante de um universo de conteúdos que nós temos argamassados à nossa personalidade, é imensa. E é esses conteúdos que nós vamos absorvendo, né, quase que por osmose no processo das nossas experiências, tanto reencarnatórias quanto da infância, esses conteúdos daqui a pouco eles afloram, eles desabrocham, eles nos governam. Então, às vezes, a gente não sabe bem como é que desencadeou aquela ansiedade, como de repente a gente se tornou fóbico. Até então a gente estava bem, estava tranquilo, né? Dentro da nossa consciência, mas o inconsciente faz ali uma pressão de conteúdos que nós não tratamos, que simplesmente a gente escondeu, né? Reprimimos numa linguagem freudiana, ou então jogamos para a sombra numa linguagem junguiana, no sentido de que a qualquer momento a gente pode ter um surto, a qualquer momento a gente pode ter uma psicopatologia dessa natureza. E nos dias atuais isso é muito mais provável do que qualquer outros tempos. E eu tenho um aluno atualmente que ele é um aluno que ele não tem nenhum problema fisiológico, mas ele nunca disse uma palavra na sala de aula. Todo mundo fala com ele, as meninas conversam, todo mundo tenta interagir e ele não fala, nunca emitiu uma palavra, nem para mim e nem para os demais professores, nem para os colegas, nada. A gente conversa com ele, pergunta alguma coisa, ele se mantém o tempo inteiro calado. Ou seja, retraído dentro dele mesmo. Ele não quer interagir. Não é porque ele não tenha aparelhos fônicos para isso. Ele simplesmente não quer. Ele não quer conversar, ele não quer interagir, ele não quer viver no social, embora ele esteja ali fisicamente, mas ele não socializa. Então, é um aluno assim que me chama muita atenção nesse sentido, e aí me remete àquilo que você estava falando em relação à juventude, à adolescência e infância, onde nós podemos observar isso cada vez mais cedo e mais presente. Agora eu passo a palavra para Elisa. Carlito, eu já comentei, né? Isso. Eu, digamos assim, não sei se eu me enquadro dentro dessa fobia. Talvez um pouco mais leve, assim. Mas eu já comentei para você, né? Que quando eu vou falar, né? Digamos assim, às vezes até quando eu vou emitir minha opinião, ou participar de um debate, ou de uma conversação, ou de um estudo, para eu falar, eu tenho todos esses sintomas que ela falou, né? Esse taquicardia,
sua mão, sabe? É um desconforto, assim, parece assim que você fala, desiste, deixa para lá, não vou falar nada, não, fica assim mesmo. Né? E você quer, digamos, fugir daquela situação. Mas, digamos assim, eu percebo isso em mim, então eu me desafio, né? Eu enfrento essa sensação, né? Mas, observando até o que você falou, né? Sobre a própria educação dos pais, a maneira que os pais te criaram, da maneira que você foi tolhido, né? Talvez eu encontro aí um dos motivos por eu ser assim, né? Porque meu pai sempre foi muito severo, nós somos em 5 irmãs e ele tratou a gente como assim, militar mesmo, né? Então ele era muito exigente em tudo, desde pequena. E esses sintomas eu tenho de pequena. Sabe uma criança no segundo ano de escola ali, a professora chegava perto de mim, nossa, eu quase morria, eu tinha um mal-estar tremendo. Eu ia para a escola porque eu ia ter que passar por essas situações, né? Que eu ia ter que responder, igual esse menino, seu aluno, que você fala, nossa, ele tem que responder, e ele se recusa a responder. Então, eu ia para a escola, eu sabia que eu ia passar por toda essa situação, que a professora ia perguntar e não sei o que lá. Eu não gostava, assim, eu sou muito assim, digamos, eu já comentei também, assim, se às vezes eu estou sozinha, eu não gosto que as pessoas se aproximem de mim, eu prefiro sempre ficar sozinha, né? Eu me lembro, eu ia andar de ônibus e eu gostava de ficar lá olhando, eu não gostava mesmo que eu conhecesse a pessoa, sabe? E eu nunca gostei. Então, isso, eu acredito que é digamos, eu enfrento, e desde pequena eu percebo isso, né? Esse mal-estar. Então, eu orava muito, eu ia para a escola rezando, daí eu saía da escola, livre, daí era outro dia que eu ia para a escola, eu ia num sofrimento. Não porque eu ia para a escola em si, mas é porque eu ia ter que passar por todas as situações onde eu me sentia era muito difícil para mim, né? E hoje eu me deparo na mesma situação, só com motivos de adultos, né? Em estudos, em conversação, conversando com o chefe, sabe? E parece que eu tenho uma dualidade aí tão grande que também, né, apesar disso, eu também gosto de trabalhar em equipe, sabia? A minha melhor, assim, digamos, é trabalho em equipe, é todo mundo junto, é um multirão. Eu gosto de estar ali, mas esse relacionar, essa conversação, essas coisas assim, parece que eu tenho essa trava, assim, né? Eu estou conversando aqui, você acha que é tudo normal, mas eu suei a mão, eu tive taquicardia, eu quase desisti de falar, né? Mas, diga, eu tenho que enfrentar, porque eu já coloquei isso, eu tenho que enfrentar para mim ir domando isso. Já diminuiu bastante, sabe? Mas em certas situações, eu me pego assim, né? Me pego de novo nessa situação. Será que tem a ver com isso daí? Possivelmente sim, Elisa. Todos esses sintomas que você relata se enquadram um pouco dentro dessa questão, né, da fobia social. É bem verdade que, como você mesmo falou, ela tem várias gradações e várias nuances, né? Então, existem desde aquelas mais leves, aquelas medianas, até os quadros mais graves, como esses que a Joana coloca, de psicoses, né? Porque, às vezes, quando a gente está na neurose, ainda é uma situação mais levemente, né? Vamos dizer assim, falando, porque para o Freud, todos nós somos neuróticos. Se nós não somos neuróticos, a gente tem nós estamos no outro lado, né? Na perversão, o negativo da neurose, segundo ele. Então, o normal, entre aspas, seria ser neurótico. Colocando entre aspas, porque para o Freud não existe normalidade, né? E, às vezes, essa fobia social, ela se instala de uma maneira tão arraigada que ela vai beirar esse quadro de psicose, que é um quadro muito mais grave, onde nós vamos nos deparar com as situações mesmo de delírios, né, de fantasias, de rompimento com a realidade, quadros esquizofrênicos, etc. Então, assim, eu acredito que seja gradações quando tu coloca esses casos próprios,
porque todos nós, às vezes, podemos instalar essas fobias em alguma instância na nossa vida. Então, todos nós temos alguma fobia, essa que é a verdade. Só que, às vezes, nós temos ela compartimentada, ou seja, depende do setor, depende da situação, né? Depende daquilo em que nós nos sentimos, vamos dizer assim, podados. E outros acabam realmente desenvolvendo quadros mais expansivos da personalidade, esse retraimento. Então, eu acredito que cabe perfeitamente dentro da situação. E a Joana coloca no parágrafo seguinte que, quando nós entramos nesses quadros fóbicos, né, a liberdade, que é aquilo que a gente estudava nos capítulos anteriores, ela perde o seu significado. Então, o indivíduo não... Aquela busca, aquele anseio por liberdade que a gente estudava tanto, né? E até o próprio anseio pela liberdade distorcido da coisa, até esse, o indivíduo perde o significado. Para ele, tanto faz, né? A vida realmente não tem sentido nenhum, tudo conspira contra o próprio ser humano. Então, ele vai criando esse tipo de pensamentos e vai se afastando do ser humano, porque quando nós entramos numa fobia social, a gente começa a projetar na figura do humano o mal, sabe? Ou seja, o ser humano é mau, o homem é mau, né? O homem é uma aberração. Então, a gente começa a projetar isso nas mínimas coisas. O homem mata, o homem rouba, o homem estupra, e aí a gente vai se ligando apenas às coisas negativas da personalidade a fim de nós ganharmos uma distância, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Muitas vezes não consciente, muitas vezes inconscientemente mesmo a gente vai criando esse processo. E aí nós vamos entrando em quadros como melancolia, que futuramente vai desencadear depressões. Nós vamos entrar em quadros de ansiedade, no sentido clínico da coisa, e aí essa fobia social ela vai aderindo outros fatores à sua órbita, né? A depressão, a ansiedade, né? Além desse medo exacerbado, a solidão, né? Porque a partir do momento que você vai se retraindo, você também vai se isolando de todo mundo e vai desenvolvendo um estado de solidão. E a nossa sociedade atual, gente, ela é caracterizada pelo vazio. Então, a nossa sociedade hoje, o que caracteriza a nossa sociedade de hoje é o vazio existencial, nesse sentido. Isso caracteriza o contemporâneo, infelizmente, mas o que caracteriza o contemporâneo é o vazio. Os sintomas dessa sociedade vazia são 3 principais. É o medo, que entra aqui no caso das fobias, é a ansiedade e é a solidão. Então, esses são os principais sintomas. Pessoas fóbicas, pessoas medo de tudo, paranoicas, já beirando as psicoses, delirando, criando situações, mania de perseguição, etc., né? A ansiedade e, consequentemente, a solidão, né? Então, esses são os sintomas da nossa sociedade vazia da atualidade. Carlito, e você acredita que fatores ambientais, por exemplo, um lar onde há muita repressão, sem afeto, pode gerar essa fobia social também, não somente nos filhos, mas também naquele parceiro, naquela parceira que reprime, que não deixa a pessoa respirar praticamente, que sabe, fica muito atrás, assim, pode gerar isso? E também o bullying na escola também pode gerar fobia social? Claro, com certeza. Esses fatores aí que você listou, eles são os da linha de frente
da fobia social, né? Principalmente, por exemplo, se você vive num lar onde você é muito reprimido no sentido que você coloca, né? Às vezes, na própria relação conjugal, o indivíduo é de uma personalidade mais frágil, aí vem o outro e coíbe determinadas situações, submete a pessoa a determinadas situações. Quando ela sai daquele relacionamento, quando consegue sair, porque muitas vezes você fica aprisionado negativamente, você passa a ter essa fobia social no sentido de que você não quer criar laços, né? Então, o que na verdade é a fobia social? Se a gente fosse escavar isso mais fundamente, seria a nossa negação aos laços afetivos. A gente não quer criar vínculo. Em outras palavras, é isso, para ser mais claro, né? Eu não quero vínculos com ninguém. E não querer vínculos com ninguém, existe uma explicação e uma razão de ser. Eu não quero me machucar, eu não quero me frustrar, eu não quero me agredir. Então, quando a pessoa desiste de criar vínculos e laços, é porque ela associou o vínculo afetivo a uma coisa negativa, a algo que dói, a algo que vai trazer frustração, a algo que vai trazer sofrimento. E por ela associar, é com certeza porque ela viveu muito isso, né? Porque a gente sabe que os vínculos não trazem dor e sofrimento e tal, quando eles são saudáveis. Mas uma pessoa que apenas vivenciou essas situações, ela associa somente a dor e sofrimento, né? Aí o indivíduo ele não tem outras referências. Aí, quando ele sai dessa relação, ele sai com essa impressão de que todos os laços que ele for desenvolver, no final, vai trazer algo de negativo para ele. Aí a pessoa sai, não quero mais me relacionar, não quero conviver com ninguém, eu quero viver sozinho. Porque, para ele, isso é uma forma de se autoproteger. Por isso que a gente cai lá no outro sintoma, que é a solidão, que eu falara no início. E o bullying, ele faz muito isso. Porque o indivíduo que convive com bullying na escola, e é onde você passa metade do seu dia, né? Metade você passa em casa, metade na escola, e muitas vezes mais da metade você fica na escola, e você está convivendo o tempo todo com as chacotas, com as piadas, né? Grosseiras, agressivas, então você acaba associando esse convívio que você tem a dor e a sofrimento. As pessoas, elas são más, as pessoas, elas são desrespeitosas, as pessoas são agressivas, porque tudo que você vivenciou foi isso. Então, à medida que você vai crescendo e você vai saindo desse contexto, essas frustrações, essas marcas, elas ficam pulsando em você, né? Porque o inconsciente absorveu isso. E aí ele começa a pulsar. E aí você quer se distanciar, porque você acha que todo mundo também vai fazer piada de você. Você passa a desacreditar da sinceridade do outro, no sentido de que ninguém é verdadeiro, todo mundo é falso. Eu fiz uma dinâmica uma vez na escola que eu estou trabalhando, e era sobre amizade, a importância da amizade, né? E o que me chocou é que os meus alunos, na grande maioria, 90%, por assim dizer, me relataram que ninguém é amigo de ninguém. Não se tem amigos, professor, eles me diziam. Às vezes, nem os pais são nossos amigos. A gente não pode contar com ninguém. Todo mundo é falso. As pessoas não são verdadeiras. E aquilo me chocou, porque não é nessa realidade que eu convivo. Não foi nessa realidade que eu cresci. Eu disse, não, existem pessoas que são verdadeiras, que podem ser amigos, né? Depende de com quem você está se relacionando. Mas por que esses alunos me relatavam porque é o que eles presenciam, é a realidade deles. E nós, de alguma forma, somos frutos do meio, né? Querendo ou não, o ambiente onde nós vivemos interfere também a nossa personalidade. Então, num ambiente onde a única coisa que eu conheci foi a agressividade, então, óbvio que eu vou ter uma personalidade reativa. Eu vou ficar todo o tempo querendo reagir porque eu acho que tem sempre alguém querendo me atacar.
Então, o contexto onde a gente vive, aonde nós estamos inseridos, com certeza eles falam muito nesse sentido aí, desses distanciamentos e das fragmentações das relações sociais. Eu passo a palavra aí para quem está na vez, não sei se é a Clécia ou Denise. Carlito, quando tu começaste a falar aí da questão do sentido se isolar, eu passei por essa fase, né, de não querer me relacionar, né, por medo de passar por tudo que eu tinha passado. Eu isolei o sentir. Tudo que eu fazia era racional, era pelo pensar. Eu não conseguia sentir nada. Eu tive que fazer terapia para voltar a sentir, por medo de sentir, de me relacionar e de me machucar, né? Não, e assim, as minhas relações afetivas, elas tiveram problemas, e problemas advindos lá da minha infância, né? De ter pais muito rígidos, que não demonstravam sentir. Então, assim, a minha vida toda foi trabalhado racional. Então, eu sempre tive muita dificuldade. E aí, por relacionamentos ruins também, eu passei a querer me isolar. E a partir de ajuda foi que eu melhorei nesse sentido. Era tão sério que eu não conseguia demonstrar afeto nem pelos meus filhos. Assim, eu não conseguia abraçar, beijar, dizer que amava, né? Porque, assim, tudo em mim era pensar e não sentir. E aí, depois de conseguir ir buscar ajuda, eu comecei a trabalhar o sentir, que ainda é muito difícil para mim, mas hoje eu já consigo, né, demonstrar isso e ter percepções a respeito disso, né? Não buscar no outro as minhas carências, tentar viver com elas e assumir essas carências e o sentir advindo delas, né? Porque para mim sempre foi muito, muito difícil sentir, né? Então, assim, hoje, né, ainda com muita dificuldade, caminhando a passos lentos, eu consigo, né, sentir, mas ainda é muito difícil. E aí, vendo a tua fala, eu me lembrei disso. E aí eu fui ver que foi coisas que eu, lá na infância, me fizeram, né, não acreditar em mim mesma, mesmo palavras ditas, né, ações, e isso é muito difícil. E aí, quando tu dizes que hoje a juventude ela é muito vazia, é uma coisa que também eu me preocupo, que a gente teve outro estilo de vida, eles não. Então, assim, se para a gente, por exemplo, no meu caso, para mim é muito difícil, imagine essas pessoas, né, que também não tem muito sentido o que elas vivem, né? E assim, porque o sentir é muito difícil, seja demonstrar afeto, seja sentir dor. Não sei para vocês, mas para mim é muito difícil. Tem hora que a minha terapeuta fala assim: ei, mas vamos trabalhar o sentir, porque tu adora pensar em tudo, e pensar, não quero que pense, eu quero que sinta. Então, eu acho muito difícil sentir. Carlito, você falou aí, teve um momento que você falou que parece que o jeito que a juventude anda é algo contemporâneo. Antigamente estavam diferentes, e agora, como é que você falou? Uma sociedade vazia, não foi isso? Sociedade vazia. Tá, então agora é a minha pergunta. E isso é de 2000 para cá, ou de 2010? Por que agora, né, a coisa está assim? Perfeito. Eu diria que o vazio ele sempre permeou uma ou outra consciência, né? Mas no sentido de caracterizar uma sociedade é algo que é muito do século XXI, é muito do século que a gente está vivendo. É muito de 2000 para cá mesmo. E o que é o vazio, para a gente poder entender, né? O vazio existencial é a falta de sentido na vida. Porque do século XX para trás, a sociedade sempre teve um sentido na vida. E esse sentido na vida pode ser qualquer coisa,
positivo ou negativamente. Até ganhar dinheiro é um sentido na vida, né? Coisas materiais, guerrear, tipo pegar o reino lá de fulano, né? Isso era um sentido também, era algo que movimentava. Hoje, o que a gente vive? O esvaziamento de qualquer objetivo, na grande maioria, né? Por desacreditar numa perspectiva de futuro. Porque antes nós tínhamos uma perspectiva de futuro. O século XXI nos tirou a perspectiva de futuro. Em que sentido? Nós perdemos a crença. Antigamente, e quando eu digo antigamente, eu falo nas gerações passadas, nós tínhamos a crença em Deus, nós tínhamos a crença na ciência, na razão, numa série de coisas. A gente tinha uma crença. E hoje a sociedade do século XXI não crê em nada. E mesmo quando está vinculada a alguma figura de crença, no fundo não acredita. Eu gosto muito de um livro do Nietzsche, e o Nietzsche é o filósofo da dúvida, né? Que coloca tudo em dúvida. E tem um texto do Nietzsche, um livro, na verdade, chamado A Gaia Ciência, é um livro que eu gosto muito. E tem um texto lá chamado O Louco. E aí, nesse texto, é um personagem que sai na rua gritando: cadê Deus? Cadê Deus? Onde é que está Deus? Matamos Deus, né? Daí saiu aquela ideia da morte de Deus, né? Mas num sentido, essa morte de Deus, não é no sentido teológico, né? Não é no sentido religioso da coisa. É no sentido de que nós perdemos as bases das nossas crenças. E o que acontece? Acontece que quando nós perdemos as bases da nossa crença, nós passamos a desacreditar numa perspectiva de futuro, e essa falta de futuro nos trouxe uma espécie de insegurança, de vazio, de para que mesmo que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo disso? Isso vai me levar para onde mesmo? Qual é o sentido mesmo da vida? Nós todos iremos morrer, né? Ou seja, a sociedade ficou desamparada. Aquilo que até o filósofo Pondé fala, né? Nós vivemos numa espécie de desamparo. Então, fruto dessa nossa falta de bases sólidas. Por que a gente perdeu, na verdade, essas bases? Porque as nossas bases, elas eram, vamos dizer assim, aquilo que a figura lá do Velho Testamento chamava de bezerro de ouro, né? O nosso bezerro era de ouro. Então, por ser de ouro, ele era muito daqui. E a gente não solidificou isso em coisas mais profundas, né? Então, a sociedade hoje vive muito descolada da espiritualidade, da transcendentalidade. Até aqueles que estão dentro de núcleos religiosos não creem naquilo que pregam porque não vivem. Então, uma vez que a gente não vive aquilo que prega, a gente não acredita. Porque se eu acredito naquilo que eu prego, eu vivencio o que eu prego, né? Então, se eu estou pregando uma coisa e vivendo uma segunda, então eu já estou dando prova de que eu não acredito nem naquilo que eu estou dizendo. Porque quando a gente acredita no sentido mesmo de entender a coisa, a gente traz isso como uma filosofia de vida, como uma proposta de vida. Agora, quando eu estou vivendo descolado daquilo que eu estou falando, eu estou dando mostra de que nem eu não creio muito bem nisso, né? Então, quando nós somos espíritas e a gente fala de reencarnação e há algumas situações na nossa vida a gente se pega perguntando e questionando Deus por que isso aconteceu, e aí a gente está bem aí demonstrando que a gente não acredita muito naquilo que a gente professa, né? A gente acredita em tese, mas de vivência, de experiência está mais difícil. Então, a gente vive a sociedade do desamparo hoje. E se para nós isso pesa, porque nós somos remanescentes do século XX, pensa nisso, nesses que são frutos do século XXI, que já nasceram nesse esfacelamento das bases sociais. Tanto é que você pode conversar com qualquer adolescente, ou criança, sei lá, de 11, 13 anos, e perguntar assim: o que tu acha da fé, da crença, de Deus, do futuro, da vida?
na grande maioria deles, a reação vai ser sempre negativa, vai ser sempre niilista, vai ser sempre de eu acho que eu meio que não sei para onde a gente está indo, eu meio que não sei se tem futuro, eu meio que não sei se nós estamos realmente sob uma consciência transcendente ou nós estamos às cegas no mundo. Então, isso gera uma agonia, uma perturbação psicológica emocional muito grande, que vai nos levando justamente para essas fobias. Não sei, não me provaram, pode ser que sim, pode ser que não, né? Ainda que eles sejam agnósticos, porque o que você falou até agora é a ética do materialista. Né? O materialista não acredita em nada, e o que resta para o materialista é só o prazer. Né? Não tem nada mais além disso. Por que eu vou deixar de fazer as coisas que eu quero? Por que eu vou deixar, seja lá o que for, né? E acho que é bem isso. Então, vamos dizer, para os adolescentes, eu não sei, na verdade, eu estava esperando você falar da tecnologia, porque eu acho que tem que ter alguma coisa, assim, envolvida com a tecnologia, porque a gente sabe que isso foi a terceira revolução, né? Não é? A tecnologia foi a terceira revolução que a gente teve, estamos tendo. E a sensação que eu tenho é que isso faz meio que eles desacreditarem, porque tem tanto prazer, né, na tecnologia. Então, pode ser que... Para que eu vou acreditar em algo que eu não vejo, não acredito em coisas... E a fé, você falou da fé, eu tive uma experiência na minha casa com a minha filha, né, que você conhece, e falou para mim com todas as letras, um belo dia, ela falou, quer saber, eu não tenho mais fé, e dane-se. Eu falei, tá bom. Ok. Eu falei, nem ensina nada. Falei, tá bom. Ok. Tá? E deixei. É compreensível, porque tudo que ela achava que ia acontecer, não diz nada disso, não é fé, não. Não tem, né? Tá bom. Mas depois ela voltou atrás, porque ela percebeu que não dá para viver sem fé. Entendeu? Que é muito duro. Eu acho que ou você nasce mesmo aquele materialista nato, que eu acho que a gente tem até que respeitar, porque, na verdade, eles não são pessoas más. Muito pelo contrário, eles têm uma ética maravilhosa. Eu conheço pessoas ateias, né? E é muito melhor que muito religioso, por incrível que pareça. São. Tiver que pedir alguma coisa e vai te ajudar sem cobrar nada, ele faz a pura caridade, porque ele acha que está precisando, vai lá, ok, faço, tá tudo bem, e não precisa me pagar, não, deixa pra lá. E é ateu, entendeu? Mas isso é um nato, que eu quero dizer, eu não sei agora como é que a gente explica isso na reencarnação, né? Como que faz um ateu ser tão, tipo, você falou do Pondé, tem o Pondé, tem o Karnal declarou ali, né, conheceu o Karnal também. Ele falou, por que eu sou ateu? E ele veio de uma família extremamente religiosa, ele frequentou, né, ele sabe todos, vamos dizer, a teoria, acho que é do catolicismo, inclusive. E ele falou, por que eu deixei? Porque teve um momento que eu achei que eu estava falando sozinho. Eles não me ouvia, entendeu? E olha que ele é um cara, né, que a gente tem que considerar que ele é um cara bem inteligente. Mas tá aí, ele se diz ateu, ele falou, porque teve um momento que eu achava que eu estava falando sozinho. E que Deus, quando eu falava com Deus, ele falava, eu achava que ele estava falando sozinho. Quando vem assim de um cara extremamente inteligente, é que mais toca, né? Você fala, uau, né? Como é que pode? Mas totalmente com uma ética elevadíssima. Eu tenho certeza que se alguém precisar dele, ele vai lá e ajuda, e de repente um espírito, um evangélico, católico, vai falar, não vai dar, tá? Tchau. Entendeu? Eu, às vezes, quando ouço o Pondé, e eu gosto muito dele, já disse aqui algumas vezes, às vezes até a minha fé espírita fica abalada. Às vezes eu fico, meu Deus, será que eu estou vivendo uma mentira? Faz parte, né? Faz parte. Só para te ter uma ideia de se para nós que estamos estudando, que estamos a todo dia lendo livros,
em algum momento, às vezes, a gente tem um abalozinho. Imagina essa sociedade que não vivencia isso na intensidade que a gente vivencia, e só está olhando o que as redes estão mostrando, né? A tragédia, o colapso, o roubo, a mentira, a corrupção, etc. Então, essa visão ela vai ficar impregnada, né? Às vezes, eu sou um pouco pessimista em relação, por exemplo, ao mundo de regeneração. Entendeu? E eu já deixei isso claro aqui. Mas isso sou eu, Carlito, né? Não estou dizendo que Carlito está dizendo aqui que isso não é uma verdade. Eu estou dizendo que, às vezes, eu me pego perguntando, será que realmente vai ter mundo de regeneração? Será que realmente essa sociedade vai se regenerar? Será que nós iremos nos regenerar? Porque a gente olha para os lados e parece uma coisa assim ainda muito para ano 3000, sabe? Então, assim, parece que não é uma coisinha para agora, para 2050, 2060, essa coisa assim, é muito mais para frente. Me parece isso. Eu acho que aqui, eu acho que a gente pode pôr assim, a gente ainda não tem inteligência suficiente para alcançar. Sabe aquela história do Chico Xavier, que ele estava indo, e ele falou, vai tomar um café? Sabe essa história? Você sabe, né, dessa história? Eu acho que é bem por aí. A gente ainda não tem inteligência suficiente, a gente tem que queijo, feijoada, entendeu? Um fettuccine ao molho branco, né? Melhor ficar onde a gente está, assim, devagarinho, ainda com todas as nossas dúvidas, que eu acho isso na doutrina espírita, eu acho fantástico, sabe? Tá com dúvida? Não tá concordando? Fala! Né? Eu acho que o Kardec foi muito legal nisso. Ele era professor, né? Lógico, então, debate. Óbvio, né? Eu, por exemplo, você falou de algo aí, eu também, outro dia eu estava pensando, eu falei, caramba, será que mesmo todo suicida vai para o vale do suicida? Eu já acho que não. Eu acho que não. Falei, como assim? Parece que tudo muito certinho, né? E tudo assassino vai passar um tempo todo no branco. Não sei. Será que as pessoas que fazem tanto bem a vida inteira aí vai direto ali para o tal do, né? Vamos dizer assim, nossa, será, né? Também não sei. Vai que... Enquanto a isso, a gente não tem que ter dúvidas, né? Porque cada indivíduo tem uma realidade diferente, né? Não tem essa coisa padronizada, né, na vida. Então, cada um vibra numa dimensão diferente. Então, eu acho interessante, eu queria voltar lá na tua fala no início, quando tu fala da questão do materialista, e eu me lembro de Emmanuel, e, se não me engano, é no livro de André Luiz chamado Mecanismos da Mediunidade. Se não me falha a memória, é nessa obra. Se não é em Mecanismos da Mediunidade, é nos Domínios da Mediunidade. E aí, o que acontece? Logo na introdução que o Emmanuel que faz, ele fala sobre a questão da fragmentação da matéria, né? Que hoje a gente já tem a física quântica, né? O que é a física quântica? É a diluição da matéria em energia, né? Ou seja, matéria e energia condensada. E eu gosto do Emmanuel que ele fala assim, e agora, que será dos materialistas, uma vez que nem matéria não se existe mais? Eu acho muito interessante essa colocação dele, porque isso vai dar uma dor de cabeça para os materialistas, né? Porque, eu sou materialista. Bem, mas a gente já entendeu que matéria não existe, né? Tudo é energia, tudo é vibração. E agora? O que será dos materialistas, né? Então, olha só como até a base da crença materialista a física quântica derrubou. A vida é a matéria. Aí vem a física quântica e quebra com isso e diz, não, tudo é vibração, tudo é energia. E aí até os materialistas ficaram desamparados, porque não tem mais. A gente precisaria perguntar para um materialista, né? E agora, o que você diz, né? Provavelmente ele falaria, não sei. Estou esperando. E o que é interessante da física quântica é porque a física quântica é um mundo espiritual, né? Então, quando os cientistas estudam a física quântica, eles já estão no campo do mundo espiritual, né? Não é mais o mundo como a gente conhece, na sua completude, né? Então, é a ciência adentrando o mundo do espírito sem dar esse nome, né?
obviamente. Então, nós percebemos que tudo é muito expansivo, mas é bem verdade, como você coloca, dependendo do ponto onde nós estamos, né, da situação acanhada em que vivemos, é natural que nós tenhamos alguns abalos, algumas dúvidas, mas o ser humano é regido por uma ética. E como diz o próprio Cortella, né? Cortella tem um livrozinho chamado Ética Não é Cosmética. Eu gosto do título do livro, né? Porque é bem isso. E o Divaldo sempre fala algo que eu acho muito interessante. Ele diz assim: eu dou muito mais valor a um ateu que tem uma ética, que tem uma postura, né, do que um religioso que é depravado. Então, o Espiritismo coloca muito bem que o que importa em a nossa consciência é a ética que te direciona, né? E a ética cristã, ela independe da gente estar ligado a qualquer filosofia religiosa e etc., né? Ela é uma filosofia de vida, ela é uma proposta de vida, na verdade. Então, não é o que você crê e o que você defende, é como você vive, como você se coloca no mundo. Isso é que fala da nossa crença e da nossa fé. Então, às vezes, o ateu ele é muito mais cristão, no sentido da acepção da palavra, do que nós que estamos vinculados a alguma proposta filosófica de religião. Ainda que ele não saiba, né? Isso, exatamente, ainda que não saiba. Ô, Carlito, a minha pergunta é a seguinte, a respeito aqui, no início do parágrafo ainda, a Joana, ela fala assim, o indivíduo tímido, né, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Eu estava pensando, como seria esse indivíduo tímido que ela se refere, né? Porque são duas perguntas, na verdade. Porque timidez, eu acho que quem não tem em algum momento, né, aquela emoção de desconforto, de inibição, quem não tem? Mas ela está falando desta timidez ou de uma timidez excessiva? E a minha outra pergunta é a timidez, ela atrapalha o nosso crescimento espiritual? Com certeza, né? E eu vou te responder de trás para frente, pode ser? Sobre a questão do atrapalho espiritual, com certeza. E tem até uma questão do Livro dos Espíritos, onde os espíritos colocam que o mal predomina na Terra por culpa dos bons, né? Porque nós somos tímidos, na verdade, ele usa essa palavra. E a timidez, ela é conivente com o mal, né? O indivíduo que ele se fecha, ele se isola de si mesmo, ele resolve não se manifestar. Mas existe uma timidez no clínica, que é justamente a timidez que a Joana está colocando aqui. Inclusive, ela até vai falar sobre timidez num texto de uma obra chamada Amor, Imbatível Amor. Ela fala da timidez dentro da proposta psicológica e clínica da coisa. Então, o que é o tímido? O tímido não é o indivíduo envergonhado, né? O envergonhado, aquele que às vezes está com vergonha de determinada situação, né? Isso daí é aquilo que a gente caracteriza como o normal, natural. Tem coisas que nós nos sentimos acanhados. O tímido é o indivíduo que nunca se posiciona, ele nunca se coloca, né? Ele é, vamos dizer assim, prisioneiro de si mesmo. Ele deseja falar, ele tem coisas a se colocar, mas ele mesmo se sabota. Ele não consegue. Quando ele vai falar, parece que acontece uma pane e aí ele não consegue desenvolver a linha de raciocínio. Então, o tímido não é aquele que pondera as situações, né? É aquele que muitas vezes gostaria de se manifestar e o seu próprio psicológico sabota, ele não consegue e ele sofre por isso. Então, a timidez, ela é um transtorno psicológico onde o indivíduo sofre com isso porque ele se torna encarcerado dentro de si mesmo. Ele quer colocar, ele quer falar, mas ele não consegue. Então, todas as vezes que você conversar com uma pessoa tímida, no sentido que eu estou falando, e é o sentido que a Joana coloca, você vai perceber o sofrimento dessa pessoa. Ele vai te narrar, poxa, eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto me expressar, eu queria tanto desenvolver isso, eu queria tanto me colocar naquela situação, mas eu não consigo. Na hora que eu vou falar, algo me bloqueia, algo me intercepta, né?
dentro da própria consciência dele. Então, esse é o sentido do tímido, né? É o indivíduo que muitas vezes ele quer se colocar, ele tem o que dizer, ele gostaria de assim ser, mas dentro dele existe uma trava que bloqueia todas as vezes que ele quer se manifestar. Aparece, sei lá, apaga da mente, ele começa a suar frio, a voz embarga, o próprio biológico entrava. Então, é o indivíduo que é encarcerado dentro de si mesmo, dentro do seu próprio psicológico, né? E, nesse sentido, óbvio que a timidez ela pode atrapalhar a nossa evolução, né? Muitas vezes ela é um resgate, né? Porque o indivíduo está em expiação, porque ele talvez usou mal em vidas passadas, uma coisa ou outra, e hoje ele não consegue se colocar, porque o próprio psicológico, através de uma consciência de culpa, acaba o interceptando. Mas, com certeza, atrapalha, porque o natural da nossa vida é a gente se expandir, é a gente saber se relacionar, é a gente se colocar, é a gente se mostrar ao outro de uma maneira saudável. Então, quando eu me inibo, eu me fecho, eu me isolo, óbvio que isso atrapalha o meu desenvolvimento espiritual com o outro e comigo mesmo. Então, essa timidez aí é uma timidez que é no sentido mais clínico da coisa. A gente não deve de confundir com aquele acanhamento que é natural de todos nós em determinadas situações, mas que é muito mais um bom senso, às vezes saber se colocar na hora certa, né? Então, a gente não pode confundir o estado clínico com o estado de bom senso, né? Que às vezes a gente só... Jesus já dizia, quando você chegar em uma assembleia, não pegue os primeiros lugares, sente no último. Se você for importante, alguém vai te convidar para você assumir os primeiros lugares, né? Ou seja, o que é isso? Não é timidez quando eu chego e sento lá atrás, é bom senso, porque aquelas cadeiras da frente podem não estar reservadas para mim. E será vergonhoso eu me sentar lá e depois alguém pedir que eu levante porque tem outra pessoa para ocupar o lugar. Então, isso é bom senso. Agora, timidez é uma outra situação psicológica em que o indivíduo muito sofre com esses estados. Carlitos, eu queria aproveitar aí o gancho do tímido. Eu lembro que há muito tempo atrás eu trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa que ela não era tímida, muito pelo contrário. Era um rapaz, ele era extremamente extrovertido. Ele divertia todo mundo, ele era muito extrovertido. E aí um dia estávamos conversando sobre timidez e ele falou, gente, eu sou tímido. Aí todo mundo riu na cara. Você é tímido? Gente, eu sou tímido. Vocês não sabem o quanto eu sou tímido. Só que ele falava sério. Você é o que chega primeiro, que já chega bagunçando, que já chega gritando, que já chega falando, não para de falar. É onde que você é tímido? Gente, vocês não sabem, eu sou tímido. Então, e falou sério isso. Vocês não sabem, mas eu sou tímido. Então, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, para a gente, qualquer um poderia ser tímido, menos ele, tá? Mas ele falou tão sério que ele falou, vocês aqui não sabem, eu sou tímido. Então, a minha pergunta é possível uma pessoa se sentir tímida e não ser? Porque ele falou, sério, eu sou. Ele falou, eu sou. Olha, é possível a gente se sentir e não ser, né, exatamente. Mas eu, avaliando a situação, eu acredito no seguinte, porque a timidez, a gente se fecha não só através do retraimento, a gente também se fecha através das personas, né, das máscaras. Então, o que é o tímido? O tímido não necessariamente é aquele que nunca fala. O tímido é aquele que se esconde. E ele pode esconder-se de si mesmo criando uma persona, um personagem. Então, às vezes, existe aquelas pessoas que falam muito imoralidade, né? Tem pessoas, às vezes, que são muito imorais, falam muito de sexo e etc. E aí você logo imagina que aquela pessoa possa ser uma pessoa bem desenrolada. Mas quando, por exemplo, alguém está afim dessa pessoa, alguém manda uma mensagem ou demonstra algum interesse, você percebe que ela fica muito acanhada, às vezes ela fica ruborizada e às vezes ela não vai.
ela tem medo do encontro. E às vezes a gente acha dicotômico, mas meu Deus, você é tão saidinha, você sai, você vai para a festa extrovertida e você está com esse acanhamento porque aquilo é uma persona, é uma máscara para esconder-se o real que você é. Então, a timidez, ela é eu não sei falar de mim, eu não sei me expor, eu não sei me colocar, mas eu posso encontrar mil e umas personagens que possam mentir sobre mim mesmo, né? Ou seja, esse indivíduo, ele poderia muito bem estar colocando essa personagem de legal, de engraçado, fazendo todo mundo sorrir, numa tentativa dele se esconder de vocês, né? Para que vocês não encontrassem o real que é ele. Talvez uma pessoa frágil, uma pessoa que não consegue falar de si mesmo. Então, é muito mais fácil a gente sorrir do outro ou desviar a atenção do outro com alguma coisa externa para que não olhe para mim. E aí, quando você enfrenta o outro e pergunta, bem, mas vamos falar um pouquinho de ti? A pessoa está sempre saindo, né? Ela está sempre indo pela tangente. Então, existe casos e casos. Eu acredito que essa situação aí, ela se encaixa muito mais nesse sentido, né? Da gente criar uma persona para esconder aquilo que de fato você é. Agora, claro que pode acontecer de pessoas dizerem que são e, no fundo, não serem, né? Porque não se conhecem, não se estudam, não se analisam e podem cair no engodo de si mesmo. Carlito, essa primeira situação que você falou, a gente pode entender os grandes atores, né? Que falam assim, na minha vida particular, eu sou extremamente tímido, né? Embora está ali na frente das câmeras, vivendo vários personagens. Isso, exatamente. Porque na hora que ele está vivendo o personagem, não é ele, né? É o personagem. Então, as emoções, as palavras, tudo ali não é ele está interpretando. Agora, quando você vai em busca do indivíduo que está ali por trás, ele se retrai, ele não se coloca, ele foge, né? Ele não consegue se posicionar, encarar de frente. Então, esse é o indivíduo tímido que cria uma maquiagem para esconder-se de si e do outro. Ney Mato Grosso. Né? Exato. Né? A figura é muito interessante, que o Ney realmente é assim. Você percebe ele muito com uma caricatura muito grande, mas por trás é um indivíduo muito frágil, né? Muito sentimental, muito tímido mesmo. É outra pessoa, parece que são duas pessoas assim chocantes, né? Não foi a fobia social, impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém que acompanhe o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com líquido sem o entornar. O paciente, nesses casos, tem a impressão de que está em observação e análise dos outros, passando a detestar as presenças estranhas, até os familiares e amigos mais íntimos. Em algumas circunstâncias, quando o processo se encontra em instalação, a concentração e o esforço para superar o impedimento auxiliam-no, facultando-lhe somente relaxar-se e adquirir naturalidade após constatar que ninguém observou, perdendo assim o prazer do diálogo em face da tensão gerada pelo problema. A tendência natural do portador de fobia social é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom de existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. O homem é o único animal ético existente. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial, aprofundando-se no exame dos valores, distinguindo-os, passando a viver conforme os padrões
que estabelece como indispensáveis as metas que persegue, porquanto pretende constituir-lhe a felicidade. A fim de lograr o domínio desses legítimos valores, aplica outras das suas características essenciais, que é o de ser um animal biosocial. A vida de relação com os demais indivíduos é-lhe essencial ao progresso ético. Isolado, selvaja-se ou entrega-se a uma submissão indiferente, perniciosa. As imposições do relacionamento social exterior, sem profundidade emocional, respondem por esta explosão fóbica, em face da ausência de segurança afetiva entre os indivíduos e da competição que graça desenfreada, fazendo que se veja sempre no atual amigo o potencial usurpador da sua função, o possível inimigo do amanhã. Tal desconfiança arma as pessoas de suspeição, levando-as a uma conduta artificial, mediante o qual se devem apresentar como bem estruturadas emocionalmente, superiores às vicissitudes, capazes de enfrentar riscos, indiferentes às agressões do meio, porque seguras das suas reservas de forças morais, gerando instabilidade entre o que demonstram e aquilo que são realmente. Surge o pavor de serem vencidas, deixadas à margem, desconsideradas. O mecanismo de fuga da luta sem quartel apresenta-se-lhes como alternativa saudável, por poupar-lhes esforços que lhes parecem inúteis, desde que não se sentem inclinadas a usar dos mesmos métodos de que se creem vítimas. Simultaneamente, as atividades trepidantes e as festas ruidosas mais afastam os amigos, que dizem não dispor de tempo para um intercâmbio fraternal, a assistência cordial, receiosos, por sua vez, de igualmente tombarem vitimados pelo mesmo mal que o ronda, implacável. Nestas circunstâncias, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam aos pacientes, complicando-lhe o quadro e empurrando-o para a psicose profunda, irreversíveis. A desumanização do homem, que se submete aos caprichos do momento duradouro das ilusões, conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando essa geração do medo a sociedade sem destino. Até aí tá bom. Já finalizou o capítulo, né? Olha que interessante, né? O que a Joana traz para a gente. Tudo aquilo que nós já estávamos discutindo, né? Em outra instância, ela vai ilustrando aqui para nós. Esse finalzinho aí é extraordinário, né? Aquilo que a gente falava do que caracteriza a nossa sociedade atual, né? Então, a desumanização do homem que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões. Conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando esta geração do medo a sociedade sem destino. Então, todos nós estamos, né, com alguma espécie de fobia, né? Justamente por não encontrarmos um pouco de perspectiva de futuro, né? E a pandemia revelou muito desses estados, né, fóbicos na sociedade. As pessoas se matavam por medo de morrer. Olha só, né, que louco, que paradoxo. As pessoas se jogavam, né, à morte, se lançavam à morte com medo da própria morte. Então, isso é o quê? É uma crise de fobia, né, de medo que vai nos asselvajando dependendo da situação que nos colocamos. Tem alguns parágrafos aqui para cima que são interessantes.
algo que me chama a atenção é esse aqui que a Joana coloca, quando ela diz assim: isolado, asselvaja-se ou entrega-se a uma submissão indiferente, perniciosa. As imposições do relacionamento social exterior, sem profundidade emocional, respondem por esta explosão fóbica, face à ausência de segurança afetiva entre os indivíduos e à competição que graça desenfreada, fazendo que se veja sempre no atual amigo potencial usurpador da sua função, o possível inimigo de amanhã. Então, o que gera essa confusão emocional em nós, né? É essa falta de relacionamentos sólidos, a nossa relação fragmentada, que a gente já conhece, né? Já estudou isso de outros momentos, essa insegurança afetiva que nós vivenciamos e essa insegurança de si mesmo, porque quando a gente coloca nos outros os nossos competidores, isso fala da nossa infância e da nossa insegurança, porque ninguém compete com ninguém, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, no meu amigo o meu adversário, então isso fala da minha infância emocional, porque no mundo tem lugar para todos, né? Jesus já dizia: a seara é muito grande, poucos são os ceifadores, né? Então, cada um tem o seu lugar no mundo. Então, não interessa que a gente esteja aqui para competir, mesmo que nós tenhamos a mesma profissão, mesmo que nós tenhamos, sei lá, a mesma função social, cada um desempenha a sua maneira, a sua forma, e ninguém compete com ninguém. Mas hoje nós vivemos o medo da competição, né? Parece que não vai sobrar mais para ninguém, né? Então a gente fica nessa competição desenfreada, que parece que sempre tem alguém que parece que estudou mais, se preparou mais e que vai pegar aquilo que nós estamos desejando. E isso é um ledo engano. Claro que a gente deve se preparar e se qualificar, mas não nesse sentido de achar que nós estamos nessa competição e que todo mundo vai pegar aquilo que nos cabe. Chico Xavier dizia que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, né? Então é só se qualificar e as coisas vão trabalhando no sentido que tem que ser. Mas a gente vive essa geração competitiva porque é materialista. Essa competitividade pelo material, pura e simplesmente. E as profissões perderam o sentido social, né? E hoje as pessoas estão apenas querendo o sentido material, capitalista da coisa, né? Tanto que quando a gente fala, por exemplo, de profissões, geralmente as pessoas citam aquelas que dão mais dinheiro, são as mais rentáveis, né? Ninguém fala, os meus alunos, eu pergunto para eles, porque hoje no ensino médio a gente tem uma disciplina chamada Projeto de Vida, hoje com o atual ensino médio, né? Reforma do ensino médio, etc. E aí essa disciplina visa os alunos a preparação profissional, pensar no futuro, aquela coisa toda. E aí a gente pergunta para eles o que eles desejam profissionalmente, e nenhum deles querem ser professor, eles querem ser qualquer coisa menos professor, porque o professor está tão desculhambado, né, na nossa sociedade que ninguém quer. Então, mas por que vocês não querem ser professor? A gente pergunta. Ah, porque professor ganha muito mal. Ah, porque professor sofre demais. Ah, porque... Ou seja, né? O materialismo falando, eu quero aquele que dá mais dinheiro, eu quero aquele que vai me proporcionar bens materiais, mesmo que não seja aquilo que, no fundo, eu tenho aptidão para desempenhar. Mas eu quero, porque é o que dá mais dinheiro. Então, essa competitividade nos torna infelizes, né? Nos torna solitários, fóbicos, ansiosos, neuróticos, porque a gente tem que fazer aquilo que nos realiza, né? E não aquilo que dá mais dinheiro. Porque, claro que a gente precisa do dinheiro, mas a gente não deve ser escravo dele. Eu assisti uma entrevista uma vez da Hebe Camargo e ela disse algo que me chamou muita atenção. Ela disse assim: eu não sou escrava do dinheiro, o dinheiro é meu escravo. E eu gostei muito dessa frase dela, porque é bem isso, né? O dinheiro é que tem que ser nosso escravo, ele é que tem que estar a nosso serviço, e não nós a serviço dele, né? E a gente inverte a questão e acaba se perdendo no processo. Mas aí eu passo a palavra para alguém que queira comentar algum outro que lhe tenha chamado a atenção. Então, o que me chamou a atenção realmente
quando ela fala assim, gerando instabilidade entre o que demonstram e aquilo que são realmente, surge o pavor de serem vencidos, deixados à margem, desconsiderados. Estava pensando, como é difícil se deparar consigo, né? Como é necessário o trabalho ainda do autoconhecimento, para que você não tenha esse choque, para que você possa realmente fazer aquilo que você ama, para que você possa realmente gostar de você, né? Como se sentir bem consigo mesmo, né? Então, quando a Joana fala sobre esse choque, me faz lembrar muito isso. E ela continua assim: o mecanismo de fuga da luta sem quartel apresenta-lhes como alternativa saudável por poupar-lhes esforços que parecem inúteis. Ou seja, a gente sempre vai encontrar aí um mecanismo de defesa para realmente desconsiderar o que nós somos e desconsiderar. Muitas das vezes a gente precisa fazer esse mergulho para poder entender ou viver bem com aquilo que somos, diminuindo esse peso ou até mesmo sanando, né? Eu sei que é muito difícil falar em sanar alguma coisa em nós e sim viver bem com aquilo que temos, mas se a gente não faz esse processo, esse mergulho, a gente não consegue, né? A gente realmente e ela termina falando desde que não se sintam inclinados a usar os mesmos métodos que se creem vítimas. Quantas vezes a gente usa mais esse mecanismo de defesa, né, que é o vitimismo? Mais uma vez a gente chama atenção para aquilo que a gente sempre fala, né? Que eu iniciei a minha fala hoje com isso. O texto foi escrito em 1990 e parece que foi escrito agora para a pandemia, né? Agora aqui para 19, 20, 21 e 22. É bem interessante, né, Carlito? Só para a gente perceber o quanto que a sociedade não mudou, né? Que nós ainda estamos os mesmos, porque Joana escreveu na década de 90 e hoje nós estamos vivendo a mesma situação como se fosse ontem, né? O texto. E esse livro mesmo ele é extremamente atual, né? Porque a Joana toca em pontos aí que são extremamente atuais. Inclusive, semana passada teve um amigo que me perguntou no Centro Espírita. Ele disse assim: Carlito, me indica uma obra que fala de ansiedade, uma obra espírita que fala de ansiedade. E aí eu disse: olha, só tem uma obra que eu conheço que fala de ansiedade, que é O Homem Integral, um capítulo lá que Joana toca na ansiedade. Então, você percebe que todos esses capítulos que a Joana vem trazendo são situações que a gente está vivenciando agora, né? E com muita intensidade, estão sendo debatidos hoje, mas a mentora já citava isso há muito tempo atrás. Então, a gente vive mesmo esse mecanismo de fuga que você coloca, Aldeni, de vitimismo, porque o vitimismo também é uma forma de você se retrair, né? É muito melhor você dizer que não consegue e botar culpa em várias situações do que você procurar produzir e fazer, né? Então, a gente precisa sair dessa situação, né? Porque aí a gente acaba se isola e fica condenando as conquistas dos outros, né? Porque fulano conseguiu isso, é porque ele era bem favorecido. Aí eu tenho alguns amigos que fazem muito isso. Fulano melhorou, mas foi alguém que patrocinou. É porque ele é amigo do político. É porque o político fez isso, fez aquilo. Que seja, né? Não sei se é ou se não é, mas eu sempre falo, eu digo, gente, se ele conseguiu é porque teve méritos para isso, né? É porque alguma coisa ele teve que possibilitou isso, né? Então, a gente tem que se esforçar e dar o nosso melhor e sair desse vitimismo que nos isola, nos atrapalha e que nos distancia muitas vezes do outro. Mas a Denise quer falar, né, Denise? Então, o que o Aldenir falou desse vitimismo e a fuga, agora, assim, vamos dizer, eu tive um insight daquela
então, agora que é legal ser espírita. Porque no vitimismo e na fuga é melhor você ser espírita. Por quê? Porque aí você, acreditando na reencarnação, você tem um álibi, né? Então, o que acontece? Eu lembro que eu vi uma palestra da Anete Guimarães, que ela diz, né, muito boa também. E numa das palestras ela dizia, você já parou para pensar que você é um bonequinho e quem está jogando é a tua alma? E que se você morrer, quer tentar de novo? Entendeu? Ou seja, você vai ter outra chance, e outra, pronto, porque quem está jogando é a sua alma, não é? Quem está jogando é a tua alma. E aí você errou, morreu, quer que tá de novo? Que é assim que funciona. E aí que eu acho que é a ética materialista vai pro ralo. Vai pro ralo. É nessa hora que eu acho que a doutrina espírita pega força, entendeu? Porque senão ninguém aguenta. E eu penso assim, eu não conheço as outras religiões, né? Nem conheço toda aí a doutrina espírita para falar. Eu costumo dizer que eu sou espírita de pijama, né? Porque ainda sei muito pouco. Mas, como eu gosto muito das palestras, para mim faz sentido e me faz bem, né? Agora, quanto ao vitimismo, e a fuga, e a solidão, e todos esses sentimentos que jogam você para trás, até onde eu sei, se pega no espiritismo, a coisa melhora. Com certeza. Não é à toa que o espiritismo é o consolador, né? Antes de ser espiritismo, ele é o consolador, porque de alguma forma ele vem nos consolar essas feridas que o Freud chamaria de narcísicas, né? Essas nossas feridas do ego, né? Que nós acabamos colocando sobre nós mesmos. Então, o espiritismo, quando ele nos vem dar essa visão mais ampla de que a nossa vida ela é muito mais do que isso que a gente está vivendo aqui de maneira acanhada, então isso nos traz um reconforto, né? Nos traz meu Deus, nos dá sentido, né? Porque a crise que nós estamos vivendo hoje, eu falava no início, é a de sentido, né? É a crise do vazio existencial. O que é o vazio existencial? É a falta de sentido, né? na própria existência. Quando você encontra o espiritismo, a tua vida ganha sentido porque você entende que ela é mais do que isso aqui. Ela é mais do que o teu trabalho rotineiro, ela é mais do que a tua doença, ela é mais do que tudo. Você permanece em detrimento de tudo isso, né? Então, tudo vai ficar para trás, mas você prossegue. E Sem isso é contar que interessante. a gente vai ter várias chances, né? Não é uma, né? Duas, né? Três, né? Várias chances. Isso, exatamente. Nós vamos ter várias oportunidades. Agora, que isso também não se confunda com uma proposta cômoda, né? Que às vezes as pessoas dizem assim: é muito cômodo ser espírita porque tudo a gente deixa para a próxima encarnação. Até porque morrer não é uma coisa fácil, ir para o mundo espiritual não é uma coisa simples, e reencarnar não é nada simples também. Tudo é muito complexo aí nesse jogo. Às vezes a gente diz assim, desencarnou, foi para o mundo espiritual, reencarnou, como se fosse um jogo ali muito, muito fácil. E a gente sabe que é tudo muito complexo. E as circunstâncias também não serão mais as mesmas, né? As circunstâncias serão variadas, agravadas ou atenuadas a depender do nosso comportamento. Então, assim, aproveitemos hoje. Essa é a proposta da doutrina. Aproveite hoje, viva o hoje, aproveite essa existência para você se melhorar, para você ser melhor do que ontem, porque você hoje tem mais possibilidades para fazer isso. Então, quando a gente dá essa valorização à nossa vida de hoje, consequentemente, isso vai se espargir para as futuras, né? Então, uma coisa que eu acho bonita no Espiritismo é a valorização à vida. Então, o Espiritismo preza pela vida, é o maior defensor da vida que existe, a doutrina espírita, né? Espiritual, a vida em todas as suas instâncias, a vida no corpo físico, cuidar do corpo, cuidar do espírito, preservar a vida enquanto for possível, né? Então, essa valorização da vida, em qualquer que seja a instância, a dimensão, isso é o que mais lindo o Espiritismo nos apresenta, né? Eu passo a palavra aí para o Denis. Alito, na verdade, é uma pergunta, porque a gente percebe assim, nos textos da Joana que no final ela sempre traz uma resolução bonita, um grande final.
E aqui, nesse final, pode ser interpretação errônea da minha parte, mas eu não achei muito bonito o que ela trouxe. Eu achei uma chamada, assim, quando ela fala a desumanização do homem, eu entendo a desumanização como a perda dos valores éticos e morais, e ela continua, que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões, conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando essa geração de medo a sociedade sem destino. Aí é uma observação dura que ela está fazendo, né? Ela não terminou trazendo aquela coisa bonita que ela sempre termina, não, não é isso? Perfeitamente, adorei essa observação que você fez, Aldeni, porque isso demonstra a tua familiaridade já com o texto de Joana, né? Para fazer essas pontuações. Então, Joana sempre encerra mesmo trazendo Cristo, né? Se você for observar, 99% dos textos de Joana, ela encerra trazendo uma proposta de Jesus, né? Faça como Jesus, Jesus fazia assim, Jesus isso. E aqui ela encerra assim muito, né, impactante, né? Ela não traz essa coisa consoladora, né, que no final ela sempre coloca, justamente para nos chamar a atenção à gravidade do que a gente está vivendo, né? Para que você termine o texto e você fique com o peso do texto. Porque quando ela traz assim aquele romantismo no final, a gente só fica no final. Ai, que lindo, ai, que bonito. E a gente esquece de todo o resto que ela diz para trás. Então, como a situação aqui é uma situação que carece de um olhar, de um cuidado e de que a gente realmente se atenha ao que nós estamos vivenciando, então ela encerra nos deixando com o peso da informação, né? Para que nós possamos digerir essa informação e processar e se reconhecer dentro dela, né? Então, para perceber o movimento em que nós vivemos, né? A humanidade desumaniza-se, diz ela em outros momentos, e corrobora com isso que ela está colocando aqui, né? Então, nós estamos vivendo muito esse mecanismo do materialismo, né? A gente está vivendo muito a perda desses valores éticos mesmo na sociedade atual. E como ela coloca lá na frente, né? O ser humano é o único animal ético, né? Nós somos os únicos que nós temos valores, nós nos gerenciamos por valores, né? Os outros são instintivos, obedecem ao automatismo da vida, da natureza. Nós não, nós temos uma consciência de valor. E a gente não pode perder isso porque é o que nos caracteriza enquanto humanos, né? São os valores ético-morais que nós acessamos, isso é que nos faz humanos. E quando a gente perde esse arcabouço ético, a gente entra naquilo que a própria Joana chama de primarismo, né? A gente volta às reminiscências animais. E quando nós desencarnamos, nós assumimos essa personalidade animalesca. E daí a literatura espírita está cheia de figuras dantescas que nos trazem, né? Como, por exemplo, as zoantropias, né? Os espíritos metamorfoseados em animais, em feras e garras, etc. Por quê? Porque o indivíduo que vive os instintos, a animalidade, a selvageria destituído da ética, ele é um animal. E a alma retrata isso. E quando ele desencarna e vai para o mundo espiritual, ele vive nessa condição. Aquilo que o humano dava uma espécie de quebra-luz, quando você chega no mundo espiritual, o perispírito dá vazão total, né? E aí nós vamos perceber isso. Inclusive, até lá no livro de André Luiz, chamado Ação e Reação. Esse livro é muito maravilhoso, como todos os livros do André Luiz, mas ele me chama muita atenção porque o cenário se passa no umbral. Toda a narrativa é no umbral. O André Luiz ele vai para o umbral e, diferentemente das outras narrativas, que geralmente é na colônia, ou então aqui em algum local da Terra, da crosta, o cenário se passa todo no umbral. Ele vai para um instituto, é uma espécie de posto do nosso lar que está no umbral, chama-se Mansão, o nome dessa instituição. E essa instituição, ela
tem acesso a todos esses espíritos em forma de animais que urram, que gritam, né, nessas configurações bem espíritos que estão nessas condições, né? Então, a todo tempo, essa manifestação, né? Acontece uma obra extraordinária que retrata muito bem isso. E a gente, às vezes, fica impactado. Nossa, mas isso parece coisa da mitologia grega. Mas isso é o reflexo da nossa alma. Porque o que nos diferencia dos animais é apenas o nosso biótipo. É porque nós estamos nessa configuração humana. Mas os nossos comportamentos, eles são animalescos. E quando a gente chega no mundo espiritual, a gente reflete a real personalidade que somos, né? Então, quando a Joana fala dessa desumanização, é nesse sentido. É da gente perder a nossa capacidade ética que nos torna humanos, e quando nós desencarnamos, a gente assume essa personalidade através de garras, de, sei lá, de deformações perispirituais das mais variadas que a gente conhece aí da literatura espírita. Então, daí a gente buscar essa humanização, porque nós ainda não somos humanos, nós somos espíritos em transição. Nós estamos em transição do animal para essa consciência que Kardec chama de hominal. Mas nós ainda não somos humanos, nós estamos nessa transição. Daí uma figura que nos representa muito bem é o centauro. O centauro da mitologia grega nos representa muito bem. Nós somos metade animais em busca de uma consciência humana, que ainda está se moldando. Mas nós ainda não somos humanos propriamente ditos, porque a gente só será humano, a gente só vai adquirir essa configuração humana total, no sentido pleno, quando nós estivermos de acordo com essa vivência ética.